Olá pessoal, tudo bem? Voltando ao nosso curso de redes de computadores. Dessa feita queremos falar sobre arquiteturas de redes. Então, uma das arquiteturas mais usuais é a arquitetura ponto a ponto, onde você tem cada elemento que faz parte da rede, cada nó, cada host, podendo se conectar com os demais membros, né? Então você tem aqui um exemplo onde você tem um elemento conectado ao outro através de uma conexão. Não se discute aqui o tipo de conexão, se é cabeada ou se é wireless, né? E você tem os elementos conectados aqui e esses elementos eles trocam, vamos dizer assim, serviços, trocam informações, eles podem compartilhar. Né? Então um pode enxergar, se você quiser, os dados que estão no outro, uma determinada impressora, etc. Mas não tem aqui uma relação de dependência entre esses elementos. É uma relação mais de cooperação. Uma outra arquitetura muito comum é a arquitetura cliente-servidor, certo? Que é a mais usual. Né? Esse servidor ele vai prestar serviço às demais estações dentro da rede, podendo prestar serviço para um outro servidor também. Então nós temos duas possibilidades, o servidor dedicado e o servidor não dedicado. O servidor dedicado está aqui, ó. Você tem essa estação aqui, onde ela tem o sistema operacional local, né? E tem o sistema operacional de rede que está trabalhando aqui. Então essa estação aqui, ela só presta serviço, ela não tem uma aplicação como é o caso dessas outras aqui, ó. Então ela vai ter uma aplicação rodando, então não é um servidor dedicado. Então o servidor dedicado é esse da direita aqui, que está na rede, é um servidor de banco de dados, um servidor de e-mail, né, um servidor de arquivo, algum tipo de servidor que a gente vai discutir daqui a pouco. Do outro lado, para redes mais simples, onde não há necessidade de desempenho, né, onde você tem situações menos profissionais, você vai ter um servidor de rede, por exemplo, podendo fazer mais de um papel. Então, um servidor de impressão, mas eu tenho uma aplicação local rodando aqui. Né? Então, são os casos aqui onde em cada elemento desse eu posso ter um servidor de banco de dados, um servidor de e-mail e coisa do tipo, mas ele não é exclusivamente, não é um servidor exclusivo para esta função, tá certo? Aqui um exemplo onde nós temos uma rede com dois clientes aqui no exemplo, e eu tenho um servidor de arquivos e aqui estão os discos desse servidor de arquivo que ele gerencia. Né? Então esse cliente 2 aqui ó, faz uma solicitação que chega no servidor de arquivos, ele processa essa solicitação e envia uma resposta de volta para o cliente. Então essa é a ideia de uma rede usando a arquitetura cliente-servidor. Bem, esses servidores, eles, do ponto de vista da sua capacidade de armazenamento, ele pode ter três possibilidades aqui. Um servidor simples, né, onde eu vou ter aqui um subsistema de discos, onde eu tenho um disco primário e um disco secundário, tá certo? Então eu tenho aqui, que isso é muito comum, você ter um disco onde você faz o boot do sistema, onde faz a carga do sistema, e um outro onde você usa para armazenamento de dados. Mas é um único computador, um único servidor, uma única máquina, né, utilizando, aqui no caso, dois discos, onde eu tenho um primário e um secundário, um mestre e um escravo. Aqui do lado direito você tem uma possibilidade aqui de multiplexação, onde nós temos na mesma máquina, nós vamos ter dois sistemas de disco. Então eu tenho um subsistema 1 e um subsistema 2 aqui. Ó. Então eu tenho duas possibilidades totalmente independentes. Então está aqui um canal de disco 1 e um canal de disco 2. Né? Se eu considerar o da esquerda o número 1 e o da direita o número 2. Então são totalmente independentes e eu posso usar isso aqui para fazer o quê? Para duplicar arquivos aqui do outro lado, né? Mas veja que está na mesma máquina. Se eu tiver um problema com essa máquina aqui, toda essa duplicação aqui multiplexada está invalidada. Mas se, por exemplo, esse sistema, subsistema 2 aqui, ele dá um problema, ele dá um pau, como se diz no jargão popular, eu posso continuar usando esse disco 1 aqui. Mas se esse servidor for ficar indisponível, automaticamente todo o sistema estará indisponível. Do outro lado aqui eu tenho um sistema de espelhamento, onde eu tenho
uma rede, né, uma estrutura de rede aqui, e eu tenho um servidor 1 e servidor 2 e eles são espelhados, né? Então o que eu tenho no servidor 1 eu passo a ter no servidor 2 e o que eu tenho no 2 eu passo a ter no 1. Então um problema de indisponibilidade nesse servidor aqui, os demais elementos da rede, as estações clientes vão estar sendo atendidas pelo servidor 2. Então essa é a ideia de espelhamento. Tudo que eu tenho no servidor 1 eu tenho no servidor 2, tudo que eu tenho no servidor 2 eu posso ter no servidor 1. Então você aqui, se der um pau num determinado servidor desse aqui, o outro continua operando e atendendo a rede sem problema nenhum, tá certo? Então do ponto de vista da distribuição dos dados por subsistemas de disco. Veja bem, alguns tipos de servidores, servidor de banco de dados, tá certo? Então eu tenho aqui uma aplicação rodando, eu tenho um cliente e ele faz consulta nesse servidor do banco de dados aqui, ó, tá aqui o cliente, ele solicita consultas, por exemplo, vai na base de dados e responde, dá uma resposta para a necessidade do cliente aqui, tá certo? Então a aplicação faz um pedido e recebe uma resposta. Então o servidor de banco de dados, o banco de dados aí pode ser SQL, pode ser Adabase, pode ser qualquer tipo de servidor que você tem aí. Então um servidor de banco de dados que concentra então os dados da empresa e resposta a essas solicitações dos clientes. Aqui eu tenho um servidor de impressão, então a empresa que usa muito serviço de impressão, por exemplo, vai ter um servidor de impressão que gerencia essas solicitações das estações de trabalho, que faz a contabilidade, quem é que está imprimindo muito, quem estourou a cota, quem não, que faz cobrança, tarifação e etc. e tal. Então ele gerencia essa fila ou essas diversas filas de impressão aqui. Um outro tipo de servidor que você pode encontrar é o servidor web, né? Então esse servidor vai conter as páginas, né, do website da empresa. Então você, quando faz solicitações para acessar, por exemplo, um site da Globo, do UOL, da Folha de São Paulo, da Veja e tal, ele tem um servidor web que vai recebendo essas solicitações e retorna esses conteúdos das páginas para os diversas estações clientes aqui. Um outro tipo é um servidor de proxy, que visa otimizar a questão do acesso à internet. Então ele guarda os conteúdos da internet aqui e ele agiliza quando há solicitações de acesso a uma página que ele já tem, ele já antecipa e exibe esses conteúdos sem necessariamente precisar ir na internet. Então é uma forma de economizar a banda de internet aqui. Servidor de e-mail, né, onde você tem aqui um remetente e um destinatário e ele gerencia essas questões das trocas de e-mails, né? Então é muito comum quando você cria um domínio, você instalar um servidor de e-mail para poder mandar contato, @domínio, tal. O servidor de VoIP, né? Onde ele gerencia aqui voz sob IP. Então você instala um sistema de telefonia digital usando o VoIP e ele vai gerenciar essas conexões aqui. Bem, aqui nós temos um exemplo típico de uma rede local, né? Que tem um roteador que faz acesso a rede, a internet aqui, né? Ele tem um switch que permite fazer o compartilhamento desse sinal, né? Nós temos servidores aqui, ó, um servidor de banco de dados, servidor de e-mail, né? Um servidor de impressão, né? E várias máquinas aqui. Veja que nós temos configurações com bandas diferentes aqui, com fibra ótica, com cabo UTP e etc. Tal. Então você um tipo de configuração muito comum aqui de rede local de empresa, tá certo? E aqui nós temos alguns equipamentos que são usuais aparecer na sua rede. Então, por exemplo, um repetidor, que é o que? Ele amplifica um sinal, então é uma forma de você aumentar a capacidade de comunicação da rede por mais distância e melhora a qualidade. Um hub, que é uma espécie de concentrador que hoje está em desuso, tá certo? Ele está sendo substituído pelo switch, né? Que ajuda a distribuir sinal. Uma ponte que unifica, por exemplo, duas subredes, tá certo? É um tipo de switch também. E aqui você tem o switch, que hoje é um equipamento mais usual. Os dois mais usuais estão aqui, ó, o roteador e o switch. O roteador para receber o sinal da internet, né, da rede, do seu provedor, e o switch para distribuir essa banda, né, esse sinal, essa conexão. E o firewall para redes mais profissionais, né, de empresas mais pesadas, com estrutura que requer mais segurança, então vai usar um equipamento para fazer esse filtro aí de segurança, para barrar acesso
coisas indevidas na internet, para fazer uma filtragem e evitar possíveis ataques, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Gostaria que você se inscrevesse no canal, curta aí o vídeo, ajuda o projeto a continuar, né? Nossas referências, o Tannenbaum e o Gabriel Torres. Grande abraço, até a próxima.